Comentário com a assinatura do Luís Aguilar, desta segunda-feira, 14 de outubro. Vamos então falar da nossa seleção. Antes de mais, joga hoje com a Ucrânia. É um jogo decisivo, apesar das contas parecerem muito bem encaminhadas para as duas seleções, mas decisivo até para o primeiro lugar do grupo. E será talvez o teste mais difícil também para a seleção portuguesa, mas com muitas dúvidas em relação ao 11 que poderá Fernando Santos apresentar logo, pelo menos na teoria, não é? Sim, algumas, bem que eu também não espero assim tantas mexidas em relação àquilo que foi a equipa que acabou por defrontar e vencer o Luxemburgo. Na defesa parece-me que estará tudo igual. Nelson Semedo, Pepe, Ruben Dias, Rafael Guerreiro, baliza obviamente definida por Rui Patrício, e no meio campo talvez possa haver aqui a entrada de João Mário para o lugar de João Moutinho. Isto em relação ao último jogo. De resto parece-me que aí poderá manter-se tudo na mesma, e depois na frente de ataque há realmente aqui a dúvida se Fernando Santos vai voltar a optar por uma dupla composta por Cristiano Ronaldo e João Félix, ou se por outro lado poderá fazer aqui entrar na equipa Gonçalo Guedes, uma vez que este, quando joga, acaba sempre por ter um rendimento mais elevado e acaba até por marcar golos, algo que não acontece com o João Félix. Parece-me que talvez possa aqui Gonçalo Guedes ter a oportunidade de ser lançado de início na Ucrânia, e até mesmo pelas próprias características do adversário. Se calhar a velocidade de Gonçalo Guedes e a forma como este também acaba por explorar os espaços pode realmente servir à formação de Fernando Santos. De resto, obviamente que a equipa não andará longe daquela que defrontou o Luxemburgo, num encontro muito difícil, como dizias, frente a um adversário que nada tem a ver com aqueles que Portugal defrontou até aqui, nesta parte em que tem ganho vários jogos. Nós podemos ver realmente aquilo que vale a Ucrânia quando acabou por empatar frente a Portugal na primeira volta deste grupo, e também basta olharmos para o que realmente tem conseguido fazer em casa para se perceber aquilo que é o domínio que esta seleção exerce no seu próprio país. Até agora são 3 jogos, são 3 vitórias, creio que 7 golos marcados ou 8 golos marcados, 0 golos sofridos. E realmente isto mostra que é uma seleção que, além da grande capacidade concretizadora que tem, depois é também muito forte na forma como defende e na sua organização tática, comandada por um dos grandes nomes do futebol do país, talvez o maior nome do futebol do país, que é Andrei Shevchenko, e que tem hoje, obviamente, a possibilidade até mesmo de empatar, garantindo desde já a qualificação para o Euro 2020. Agora, para Portugal, isto de ficar em primeiro ou em segundo não é assim tão passageiro quanto isso, porque o primeiro lugar dá também a possibilidade de ficar no pote 1, enquanto que o segundo lugar pode fazer com que as seleções que nele fiquem acabem por rumar ao pote 2. E aí, obviamente, que os adversários depois que se podem apanhar numa fase de grupos do europeu são sempre mais complicados. Creio que Portugal tem não só a qualidade, mas também tem a obrigação de vencer na Ucrânia, apesar das dificuldades e destas virtudes já aqui fui elencando, porque além de ostentar esse título de campeão da Europa, tem vindo também a praticar um futebol de algum tempo a esta parte que lhe permite, obviamente, ambicionar essa vitória. Eu creio que Portugal começou mal este europeu, com esses 2 empates, quer frente à Ucrânia, quer depois frente à Sérvia. É verdade que estamos aqui a falar das seleções mais fortes deste grupo, mas aí Portugal poderia e deveria ter alcançado outro tipo de resultados. Ainda assim, depois acabou por não ceder mais qualquer ponto, beneficiou também daquilo que foi uma campanha muito aquém das expectativas da parte da Sérvia. Tem tudo do seu lado para poder chegar ao primeiro lugar. Terá hoje sim de ter alguma paciência e também uma maior concentração durante as diferentes fases do jogo, em relação ao que, por exemplo, aconteceu com o Luxemburgo, onde Portugal aí depois do 1-0 acabou por desligar e só voltou a ficar um pouco mais atento ao jogo e a querer resolvê-lo na segunda parte. Não poderá, obviamente, ter esse tipo de postura e dar esse tipo de facilidades a uma seleção como a Ucrânia, caso contrário nunca conseguirá ganhar este jogo.
Luís, olhando para esta Ucrânia, está aqui acima de tudo a base do Shakhtar, de Luís Castro, que era antes de Paulo Fonseca, e por isso uma Ucrânia que joga muito bem à bola, sabe-se como é que é a ideia, a filosofia de jogo, tanto de Paulo Fonseca como de Luís Castro, e portanto eu quase que me atrevo a dizer que é um Shakhtar aqui se calhar com Zinchenko e Yarmolenko, que não são propriamente jogadores quaisquer. No entanto, apesar disto tudo, Portugal tem uma dose de favoritismo, na tua opinião, tendo em conta que é campeã da Europa e obviamente tem também jogadores de capacidade superlativa também. Bom, assim, eu creio que aqui a questão do favoritismo acontece por aquilo que é a seleção hoje. Não apenas e só pelo facto de ter sido campeão da Europa, porque isso foi em 2016 e vale o que vale. E ninguém, obviamente, vive de estatuto e vive de museu. Esse estatuto tem, aliás, de ser aprovado em todos os jogos. Acho que a seleção, olhando para ela hoje, no plano individual, tem, como tu dizias, jogadores, obviamente, de outra dimensão. Agora, há uma realidade. Shevchenko soube ter a inteligência de aproveitar essa base do Shakhtar e obviamente depois de poder também com isso colocar a sua seleção a jogar com maiores rotinas. Dos jogadores depois que não pertencem ao Shakhtar, nós olhamos para Yarmolenko e vemos que ele hoje é a grande figura desta equipa, um jogador que esteve durante muito tempo na sua zona de conforto alinhando no Dinamo de Kiev, que depois disso rumou à Premier League, está hoje no West Ham, onde é também um jogador muito importante e onde acabou por saber responder muito bem a essa nova responsabilidade que lhe colocaram. Agora, quando nós olhamos até para a própria história de alguns campeões do mundo, basta recordarmos aquilo que aconteceu com a Espanha e com a base que tinha do Barcelona, depois com a Alemanha e com a base que tinha do Bayern de Munique, é evidente que isto parte muito da inteligência de alguns selecionadores em saberem ou não aproveitar isso. Aliás, olhando até para a história da nossa seleção e para a forma como decorreu o Euro 2004, Scolari, quando entrou nessa competição, estava a querer negar o óbvio, que era o facto de ter no plantel e de dever escolher uma equipa com vários jogadores do Porto de José Mourinho, então, que tinham acabado de ser campeões da Europa. E a verdade é que quando passou a utilizar esse esqueleto, quando passou a utilizar grande parte dos jogadores do Porto, a partir daí a seleção melhorou bastante e acabou por atingir a final da competição. E isso faz toda a diferença numa seleção, o facto de teres ali uma série de jogadores que treinam juntos diariamente, que jogam há algum tempo, e depois outra que não beneficia dessa vantagem, mas mesmo perante essa dificuldade acrescida, que é o facto de Portugal jogar quase contra o Shakhtar, não é? Tem condições para poder vencer este adversário, mas sempre utilizando essa tal paciência, porque a Ucrânia realmente é uma equipa que sabe ter bola, que sabe jogar muito bem, que sabe, aliás, em alguns momentos obrigar o seu adversário a baixar e que hoje, alinhando em casa, quererá resolver já o assunto da qualificação para o europeu. Ainda sobre este jogo, é inevitável não falar de Cristiano Ronaldo, que pode chegar aos 700 golos e é até por isso notícia um pouco por toda a Europa, nos principais jornais desportivos, o que para nós acaba por ser positivo, nós portugueses, porque conhece-se a sede de Cristiano por vitórias e por mais números, por mais história no futebol, portanto até por isso é de esperar um Cristiano Ronaldo motivadíssimo, como de resto demonstrou também no jogo com o Luxemburgo, aquela ânsia, aquela vontade, e acabou por marcar um grande golo e quererá certamente hoje fazer os 700 golos e talvez assim até carimbar o passaporte de Portugal para o Euro 2020. Sim, isso seria o cenário perfeito em todos os sentidos. Primeiro, o lado de Cristiano Ronaldo, 700 golos. Isto é uma marca quase de fantasia, de imaginação. Nós nunca pensámos, se calhar, ver um jogador na seleção poder atingir estes números. É verdade que hoje há muito mais jogos, as competições são também mais alargadas, mas Cristiano Ronaldo é absolutamente estratosférico e tem, obviamente, sido o grande responsável também por estas constantes presenças da seleção em fases finais e até por os títulos mais recentes, como o Europeu e a Liga das Nações. Aliás, houve um momento em que nós olhávamos para a seleção portuguesa
E vimos Cristiano Ronaldo destacadíssimo e depois outros jogadores que, tendo qualidade, não se poderiam comparar a diferentes seleções. Portanto, era muitas das vezes, e isto pode ser feio de dizer e de ouvir até para alguns desses jogadores de outras gerações, mas a seleção foi durante muito tempo Cristiano Ronaldo e mais 10. Hoje não parece que seja assim, embora ele continue a ser o jogador mais destacado da equipa, mas há realmente uma geração muito talentosa a acompanhá-lo, e saltam logo à vista casos como o de Bernardo Silva, o de Bruno Fernandes. Há curiosidade para saber também quando é que João Félix vai finalmente aparecer na seleção, se bem que aí também está a fazer a sua evolução e é um jogador muito jovem, mas todos estes acabam por ser herdeiros aqui da grande marca e de tudo aquilo que Cristiano Ronaldo conseguiu construir com a camisola da seleção, e hoje persegue uma vez mais um desses objetivos que quase que não fazem parte daquilo que os humanos quase tentam atingir. Cristiano Ronaldo já passou há muito tempo toda esta ideia de um jogador que é determinante na atualidade. Cristiano Ronaldo, sendo determinante na atualidade, tem construído marcas e tem construído números que serão muito difíceis de bater durante as próximas gerações. E a verdade é que volta a ser um jogador determinante nesta fase de qualificação. Basta também vermos aquilo que têm sido as prestações de Portugal até aqui e o papel importante de Cristiano Ronaldo, e hoje pode, uma vez mais, dar a Portugal a possibilidade de voltar a estar numa fase final de uma grande competição. E, obviamente, quem tem Cristiano Ronaldo fica sempre mais perto de ganhar, fica sempre mais perto do sucesso, fica sempre mais perto de poder andar sempre e constantemente entre os melhores. Ora, aproveitando este comentário com a assinatura do Luís Aguilar, porque estamos a falar da seleção portuguesa, vamos falar também da qualificação para o Euro. E Luís, olhando para os vários grupos, a Bélgica já lá está, foi a primeira, depois seguiu-se a Itália, a Rússia, a Polónia também, e depois olhamos para os outros grupos. A Espanha está praticamente lá e depois vai ser ali uma luta entre a Suécia e a Roménia. Turquia e França também estão com um pé e meio, a Áustria muito bem lançada, a Croácia também, a Holanda e a Alemanha também, a Irlanda e a Dinamarca, a Inglaterra e a República Checa. Portanto, à partida, olhando para todos estes grupos, não há aqui grandes surpresas, não é? Quer dizer, os principais favoritos estão lá ou estão perto? Quando vão todos, também é difícil que existam surpresas, sabes? A qualificação para o europeu tinha algum interesse quando o europeu tinha 16 equipas. A partir do momento em que foi alargada, é muito complicado haver grandes surpresas. Aliás, aquilo que nós vemos é que os favoritos estão lá e depois vão também muitas seleções que, de outra forma, dificilmente conseguiriam chegar a um europeu. E, obviamente, que isso, por um lado, engrandece a fase final no sentido televisivo, porque há mais jogos, havendo mais jogos, há mais receita, há mais dinheiro, há todo este lado do negócio, mas depois acaba por tirar muito do interesse daquilo que é uma fase de qualificação e até mesmo de uma própria fase final, porque acabam por haver alguns jogos totalmente desequilibrados e sem grande interesse. Portanto, enquanto as 16 equipas eram claramente os melhores da Europa, agora neste modelo alargado é quase toda a Europa para que a competição possa gerar mais receita e atrair mais patrocínios. E isso é algo que nós vemos a acontecer no europeu agora. Já ouvimos também várias propostas ridículas para o alargamento do Mundial, que com 32 equipas está naquilo que é o seu cenário ideal, mas depois há quem queira colocar mais, também porque são as grandes fontes de receita para estes organismos, e obviamente que aí aquilo que vamos ter, em vez de um conjunto das melhores seleções, das que mais se esforçaram para estar lá, daquelas que têm realmente extraordinária competência, será sim uma competição que acabará sempre depois por ter vários encontros e vários jogos com pouco interesse. Não é por acaso, e eu creio que isto aqui também deveria ficar
ou deveria ser deixada à atenção da própria UEFA, que nós olhamos para estas semanas de seleção e se passarmos por aquilo que são os jornais diariamente, vemos que é raro o momento, e não me estou a referir apenas a Portugal, atenção, estou-me a referir a toda a Europa, olhamos para a Espanha, olhamos para a Itália, vemos que raramente as seleções acabam por ser capa. Nesses países que são países do futebol e que têm as suas seleções a jogar e a qualificarem-se para um europeu. E não são porquê? Não são porque realmente de uma forma ou de outra acabarão por lá chegar. Se não chegam pela via do primeiro lugar, chegam pela via do segundo, essas grandes seleções. E obviamente que isso depois até faz com que também os jogos acabem por ser quase uma forma dos jogadores não se cansarem muito para poderem estar bem para os seus clubes. E a verdade é que não se cansando muito também vencem e também se qualificam. E todos estes aspectos têm obviamente que ser tidos em consideração, porque eu creio que retiram muito daquilo que é a magia e a beleza das competições de seleções e do que deve também ser a incerteza e a maior qualidade nas qualificações para estas grandes competições. Não parece-me sinceramente que isto possa voltar para trás, que voltemos a ter fases finais de 16 equipas. Aliás, eu creio que a ideia daqueles que mandam no futebol é sempre fazer mais e mais e mais, mas mais não é sinónimo de melhor. E sinceramente não me parece que através deste modelo se consigam qualificações interessantes do ponto de vista dos adeptos. Aquilo que temos sim é uma sucessão de jogos em que muitas das vezes as seleções mais fortes acabam por fazer um passeio até se qualificarem. Luís, na noite de ontem, Jorge Jesus continua a fazer história no Flamengo, já lhe chamo o Rei Midas. 45 anos depois, o Flamengo consegue vencer o Atlético Paranaense em Curitiba. É realmente um dos terrenos mais difíceis, até pela qualidade do Atlético Paranaense e do seu treinador. Num jogo em que o Flamengo até não tinha, mais uma vez, Rodrigo Caio, que foi passear à seleção do Brasil, e Gabriel Barbosa, quase idem aspas, jogou meia hora. Pior até podia dizer do Atlético Paranaense, que perdeu o seu guarda-redes titular para ser o terceiro na seleção nestes dois amigáveis, e portanto no Brasil isto está muito a celeuma. Mas dizia eu, Jesus continua imparável, e até o Edmundo Animal escreveu que depois desta vitória já pode encomendar as faixas. Não será assim, mas está muito bem lançado. Está muito bem lançado, e num jogo em que o Flamengo acabou por ser muito prejudicado pela equipa de arbitragem, mais concretamente pelo VAR, e Jorge Jesus também não deixou de lado essa parte quando se referiu ao jogo na conferência de imprensa. Pediu para ser afastado o VAR até. Exatamente, pediu para ser afastado, até porque já há um histórico também deste VAR noutros jogos do Flamengo e até em jogos de outras equipas no Brasileirão. Agora, o certo é que era um terreno muito difícil e que, ganhando aqui, o Flamengo dava um passo muito importante rumo a esse título. E depois o Campeonato Brasileiro tem também esta particularidade. Há pouco, quando falávamos aqui da questão dos direitos televisivos e dos jogos, das seleções, nós vemos que no Brasil não para, porque há realmente muitos jogos a mais até, e depois vemos algumas equipas a cederem jogadores importantes às seleções, mas a terem de competir 2 vezes por semana. O Flamengo e todas as outras equipas do Brasileirão, nesta pausa para as seleções de alguns, acabou por jogar 2 vezes. Agora, não deixa de ser realmente uma campanha impressionante de Jorge Jesus, um técnico que chegou ao Flamengo numa altura em que se pensava que se calhar era muito difícil alcançar aqui uma recuperação que permitisse à equipa poder chegar ao primeiro lugar e poder ganhar o Brasileirão. Jorge Jesus ainda não conquistou nada, mas está realmente muito perto de fazê-lo, e através de um futebol que foi revolucionar muito a forma de pensar e de jogar do Campeonato Brasileiro. Uma coisa nós sabemos, Jorge Jesus é sem dúvida alguma um grande treinador, e depois vem de uma escola e vem de um país onde hoje em dia se trabalha de uma forma muito mais avançada, muito mais evoluída em relação ao futebol brasileiro. Aliás, eu acho que os técnicos brasileiros pararam no tempo, e obviamente depois isso nota-se e ressente-se quando têm de defrontar treinadores com outro tipo de filosofia, com outro tipo de ideias, com outro tipo de experiência. E por esta altura, obviamente que todos aqueles que criticavam Jorge Jesus, todos aqueles que falavam em relação a um técnico português por ser português e que não teria grandes condições de fazer alguma coisa no Brasil, já se vão calando. Agora, uma coisa é certa, para que realmente todo este processo acabe por ser um sucesso, Jorge Jesus tem de ganhar. Está perto disso, ainda não o fez. Sem dúvida alguma que o Flamengo é hoje uma máquina de jogar futebol e está muito acima da sua concorrência.
Luís, para terminarmos, dois temas que gostava aqui de lançar, tendo em conta a atualidade que hoje também os nossos jornais desportivos trazem nas suas primeiras páginas, desde logo no Record e no Jogo, a questão das renovações no Benfica. Diz o Record que o Vieira quer acelerar, Luís Filipe Vieira, as renovações de Bruno Lage, Rúben Dias, Ferro, Grimaldo e Jota, enquanto o Jogo diz que o Ferro duplica o salário, mas que Rúben Dias e Grimaldo estão num impasse, se bem que Grimaldo com acerto à vista. E depois no Futebol Clube do Porto, Juventus, Inter e Atlético de Madrid de olho em Fábio Silva, o que não é nem poderia ser novidade, tendo em conta o talento e a idade. Precisamente, vamos por partes. As renovações do Benfica são casos muito distintos. Tanto o Rúben Dias como o Grimaldo tiveram realmente essas propostas, estiveram perto também de renovar a determinada altura, mas depois acharam melhor congelar esse processo. O caso de Rúben Dias, percebe-se, foi depois da Liga das Nações que ele também olhou para o futebol internacional e viu aquilo que poderia vir a ser o futuro imediato dele, e uma coisa é ter uma cláusula na casa dos 60 milhões, outra é ter uma de 88. Já não é fácil alguém chegar a Portugal e bater um valor de 60 ou 66 milhões, mais concretamente. Pior ainda seria com 88. E olhamos para Rúben Dias, vemos aquilo que ele já conseguiu atingir, não só no Benfica, na seleção, ainda com a idade que tem, e percebemos facilmente que é um jogador que se calhar no próximo mercado estará na rota de alguns gigantes do futebol europeu, e talvez mesmo o próprio Real Madrid, porque acabará mais cedo ou mais tarde por ter de fazer uma renovação naquilo que é o eixo da sua defesa. Ferro era obviamente uma renovação já há algum tempo acertada e que é pacífica. O caso de Jota é algo surpreendente, até porque ouvimos dizer há muito tempo que a renovação de Jota está acertada. Está acertada, mas não está assinada. E algo quando está acertado é porque as partes têm um entendimento total. Sabemos também que a determinada altura a renovação de Jota parecia algo absolutamente perdido na ótica do Benfica. O jogador, aliás, chegou mesmo a mudar de agente, saindo de Jorge Mendes para a Pro Eleven, porque considerou que estes poderiam ajudá-lo a trabalhar melhor a sua carreira, e a verdade é que eu continuo a olhar para a situação com alguma desconfiança, muito sinceramente. Eu só acreditarei mesmo quando Jota renovar, porque uma coisa é certa, o processo já foi mais complicado do que é, mas talvez também não seja assim tão fácil hoje como alguns querem dar a entender, e portanto é uma situação e é aqui uma pasta que temos de aguardar para perceber quando é que vai acontecer. Quanto à renovação de Bruno Lage, parece-me óbvia e lógica, depois daquilo que o técnico também conseguiu na última temporada, e de uma forma algo surpreendente até, porque como o Benfica estava, não se esperava que pudesse entrar naquele tipo de recuperação e conseguir ganhar o campeonato. Quanto aqui ao Futebol Clube do Porto e à questão de Fábio Silva, estamos a falar de um dos grandes talentos do futebol português, e uma das grandes esperanças do futebol português. Há muito tempo que tem vários gigantes e vários colossos a olhar para ele e para a sua evolução. O facto de alcançar estas campanhas nas seleções jovens faz com que esse apetite seja ainda mais aguçado, e vemos agora realmente o que ele acabou por fazer frente à Itália no Europeu de Sub-19, e é daqueles jogadores, obviamente, que nós olhamos e percebemos que com a evolução natural acabará, se calhar dentro de pouco tempo, talvez não esta época, mas já na próxima, de se assumir e de se afirmar no Futebol Clube do Porto, e depois também não ficará muito tempo pela Liga Portuguesa, porque é mesmo assim, esta é a realidade de talentos deste nível, quando se afirmam e quando se assumem no primeiro plano, depois ao fim de uma época, 2 no máximo, acabam por rumar a outras paragens. Luís, obrigado pelo teu comentário com assinatura, um abraço, boa semana. Luís Aguilar e o seu comentário com assinatura habitual à segunda-feira aqui na antena da Rádio Estádio. Continue connosco.